Vamos passar para a segunda intervenção da tarde, com o Padre Rodolfo. As palavras iniciais, que não eram com certeza uma palavras de apresentação de quem é muito mais conhecido do que tudo o que eu pudesse dizer sobre ele, mas esqueci-me de uma referência importante porque toca a vida pastoral da Diocese. Tal como tinha dito, que o Padre não está intrinsecamente ligado ao novo secretariado diocesano da Pastoral da Cultura, também o Padre Rodolfo Leite assumiu recentemente a direção do novo secretariado diocesano da Pastoral Social e Caritativa da Diocese de Coimbra. Portanto, mais um sinal deste tempo favorável, deste tempo que estamos a fazer. Creio que já está quase. Pronto, deixando só apenas já chamar. Depois, na parte final, fazemos então as perguntas. Agora não abrimos perguntas. Então, uma boa tarde a todos. Eu penso que toda a gente está a ouvir e agradecer, primeiro, mais uma vez, esta oportunidade de partilhar convosco. Não tenho esta capacidade de dizer tão bem, não tive possibilidade de estar de manhã, bem sofregamente desejava, não foi possível. Nem sei dizer estas coisas assim tão bem ditas, mas é sempre bom. É como é assim, o melhor já está, já cá canta, ou já vos canta, agora aguentar estes minutos finais para partilhar convosco uma visão mais pastoral. Tanto quanto é possível falar de pastoral depois daquilo que o Padre Bruno disse agora, e gostei de ouvir, e também daquilo que é a temática. O cânon 204, que o Padre Bruno citou, na afirmação que fez, ele vem simplesmente transcrever aquilo que é a apostólica, não sei dizer estas coisas porque no programa fez, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre a ação dos leigos. E cita o último parágrafo do número 2. Os leigos são participantes, pelo batismo, do mundo sacerdotal, profético e cardeal de Cristo e têm um papel a desempenhar na missão interna do povo de Deus na Igreja e no mundo. E isto é o que estamos a tratar. Que a Igreja será necessária e essencialmente ministerial porque somos batizados. E o batismo leva-nos a participar de Cristo, sacerdote, profeta e rei, do qual somos configurados, e isto implica uma missão muito concreta. E não é só uma questão da reorganização de comunidades, e os leigos vão nos comprometer, não, porque é assim, se nós formos à Igreja das Secas, penso que o Padre Fábio Freitas falou disso, a Igreja primitiva expressam de forma. A Igreja Apostólica, nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos e nas cartas, é claro. É claro. E não tem tanto a ver também com uma configuração de comunidades. Porque isto é tão dinâmico. E aquilo que estamos a organizar hoje, e esta graça que são as unidades pastorais, com tudo aquilo que elas têm de bom e de exigente, e até de sacrifício para todos. Para todos. Não só para os padres, coitadinhos dos padres, nem agora muitas palavras. Não fazemos nós a agenda. Somos os sobretudos. Agora, a verdade é que isto exige muitas comunidades, flexibilidade, transformação. Mas, independentemente disso tudo, os ministérios laicais são essenciais. Como são essenciais os ministérios ordenados do diácono, do presbítero e também, por incrível que pareça, do bispo. São essenciais. São essenciais. Sem estes ministérios,
sem a valorização ministerial da Igreja, nós não estamos a fazer aquilo que é essencial, não é? Em que os leigos sejam sujeitos protagonistas da missão eclesial. Primeiro à vintra, e quando eu digo à vintra, na formação da comunidade, que depois há de ter, em nome da comunidade e como comunidade, uma missão à destra no mundo. E eles não são meros cobradores de hierarquia. É profundamente desconfortante para mim, e é um problema meu, esta expressão que nós, às vezes, eu tento sempre corrigir, e se disser que é sempre Nosso Senhor que me deu uma queima. Os meus leigos, os meus catequistas, os meus acólitos, como se fossem posse de um padre. Não são da comunidade. Como eu? Não sou do Sr. Bispo, com todo respeito. Sou da Diocese de Coimbra e da Igreja. Ou sempre ao Sr. Bispo. Mas sou da Diocese de Coimbra como presbítero, porque a Igreja assim quis aceitar-me e reconheceu a mim alguma capacidade para poder servir como presbítero. Agora, esta questão da pertença é Jesus Cristo, e o Padre não diz, é o sacerdócio e a ministerialidade de Cristo que está em causa. E depois, parte porquê? Porque é nesta missão ministerial, aquilo que são as várias dimensões do ministério, e não vou entrar na discussão, ou nesta temática que o Padre nos já esclareceu, o ministério ordenado, o ministério não ordenado, são coisas muito difíceis, eu não sei falar disso. Mas, sobretudo, só sei que se nós não vivemos esta ministerialidade no caminho da missão, não estamos a realizar a nossa vocação batismal à santidade a que somos chamados. Claro que, para isso, eu penso, e pegar só, valorização ministerial. E há que recuperar alguns conceitos referenciadores da identidade ministerial. Um deles, o Padre não citou uma Emergência 12, ou 11, mas a Número Emergência 10, ela esclarece, digamos assim, de forma explícita, tanto quanto aquilo que é o sacerdócio comum dos fiéis. Não é? Aquilo que nos pertence a nós perceber que, nascendo de Cristo, que fez de nós um novo povo, ou fez deste novo povo um reino sacerdotal para Deus seu Pai. Há um bocadinho muito bem sobre isso. E então os batizados são consagrados a serem casa espiritual, sacerdócio do santo, para que, por meio de todas as obras próprias do cristão, seja qual for a vocação específica a que Deus o chama, se realiza a missão, a única missão de Cristo Salvador. Então, o batismo dá-nos o quê? Esta vocação em vivermos e exercermos um sacerdócio que nos santifica e que santifica aqueles, ou que nos torna instrumentos de santificação na vida daqueles que nos rodeiam, aos quais somos enviados a ser chamados. E o outro conceito é a vocação laical. E quando eu falo de vocação laical, tem a ver muito com esta questão. O Padre não falava de uma igreja do futuro se terá ainda ou não leigos. O Padre não estava de todo a ser pessimista. Começou com otimismo e terminou com otimismo. Mas eu penso que é muito recuperarmos isso. O valor, a importância e o significado que esta vocação laical tem. E graças a Deus na nossa diocese e na experiência que eu vou tendo como padre ao serviço das comunidades, como é saboroso percebermos a quantidade imensa de pessoas que servem apaixonado e sacrificadamente. Não é? E a vocação laical que há de valorizar muito aquilo que é a Igreja Ministerial, que há de tornar visível a ministerialidade da Igreja. Então, os leigos a quem a sua vocação específica se coloca no meio do mundo, o lugar primeiro a evangelizar, a partir e em nome da comunidade. Então, acho que isto é muito importante. Primeiro, o único lugar da ação da Igreja não é só através dos leigos, não é só a liturgia nem a sacristia, muito menos o ministro ordenado, se quiserem.
não é só a sacristia e a liturgia. É, evidentemente, embora não ponha aqui em causa que sejam momentos importantes, é aquilo que na Evangelho Gáudio o Papa nos fala na Igreja em saída. E depois com todas as outras imagens, mais interessantes, menos interessantes, podem umas criar mais polémica, outras menos. Mas então, isto tem a ver com... Eu tenho aqui estas duas encíclicas, Evangelho Nunciani, Paulo VI, de 75, e a Evangelho Gáudio. E são as duas com a mesma característica pastoral. Com a mesma característica pastoral. E elas insistem de formas diferentes, com imagens diferentes, a quase 50 anos de distância uma da outra, falam deste mesmo aspecto. A primeira tarefa não é simplesmente nós vivermos na instituição e no desenvolvimento da comunidade eclesial. Isso pode ser autorreferencialidade. Poderá ser proselitismo. E preocupa muito mais, não é os que temos na Igreja, esses havemos de cuidar deles carinhosos e amorosamente, como uns com os outros, como membros e como irmãos, evidentemente em Cristo, mas são aqueles que ainda não participam, não vivem, não sabeiam essa experiência de intimidade com Cristo e viver a comunhão que Ele provoca entre todos. Então, esta missão é pôr em prática todas as possibilidades cristãs e evangélicas escondidas, mas que já estão presentes e operantes nas coisas do mundo. Isto diz-nos a Evangelho nos anos 70. E passado quase 40 anos, há um grupo de homens, pastores, pastoralistas, sobretudo orientados pela mestria de Filipe Bach, que vão criar aquilo que chamamos a pastoral da gestação. Não sei como é que se traduz, não é? Dizer assim, e o Papa já o referiu várias vezes, antes de nós lá chegarmos, Cristo já lá está. Antes de nós lá chegarmos, o Espírito já está a atuar. Nós devemos fazer esta missão do parteiro da Bíblia, fazer surgir. Não é? Porque Deus não abandonou a humanidade nem o mundo. Há um texto muito bonito, um artigo que é: o povo como construção progressiva do mundo comum, que é de um teólogo, e lá eu não conheço essas pessoas, mas o mundo é capaz de conhecer para o nome, Fabrício Mandrioli. É assim? Mandrioli? É assim? Eu não sei dizer estas coisas porque tenho problemas diferentes com os vídeos, mas ele é de Milão, ele também teve no Instituto de Jerusalém, Instituto Bíblico de Jerusalém, e ele fala muito, não é? Para entender o povo, quais os seus valores, é preciso entrar no espírito, no coração, no trabalho, na história, na sua tradição. Ele fala disto na perspectiva pastoral. O povo não é uma categoria sociológica ou meramente teológica ou bíblica. Ele fala como que o povo como um contexto ou um conceito mítico. Há que perceber o processo originário, histórico, e perceber nele a ação de um Deus escondido. E ele conclui: só os batizados, mas sobretudo os leigos, são capazes de o fazer em primeiro lugar, não sendo exclusiva essa missão dos leigos. Claro que quais são os obstáculos e ao mesmo tempo as oportunidades a esta valorização ministerial? Deixa um bocadinho a... Primeiro são os obstáculos humanos, daquilo que cada um de nós é, como batizado, como filho de Deus, mas como pessoa humana, na história que tem. Nós sabemos que muitas vezes, e aqui, se atingir alguém é mera coincidência, não é de propósito, acreditar. Aliás, quando estava a escrever isto, fechei os olhos e não deu, voltei-os a abrir e depois fechava-os para não pensar em mim. E até pus um espelho à minha frente. Há coisas que de facto são obstáculos. E esta geração ou esta cultura que alimenta em nós inconscientemente um egocentrismo,
centrados em nós próprios, convencidos que somos a última batata frita do pacote, a última Coca-Cola do deserto, um certo egoísmo. Depois, os narcisismos. Nos olhos eu costumo falar na formação é aquele narciso que se encanta pela sua beleza e que fica apaixonado por si próprio, até se esquece da noiva, de Narciso. Chamava Eco, só via a si própria. Enquanto ela gritava por Narciso, no meio das montanhas só ouvia o Eco, Narciso, Narciso. E é, enquanto o Eco não ouvia porque estava encantado. E às vezes somos assim, estamos tão secados em nós próprios, na nossa beleza, e não refiro estética, porque não vai Deus. Agora, estamos tão encantados na nossa beleza, no que nós fazemos, no que nós fomos, que não ouvimos. E depois, por aquilo que já falou o Padre Nuno, referiu-se, daqui a pouco falarei de novo, o clericalismo. Depois temos os obstáculos culturais e históricos. Este peso da tradição de 2000 anos e de uma igreja que vive ainda em transição. Muitos daqueles que formam as nossas comunidades cristãs, sejam ministros ordenados, ministros não ordenados, os batizados que formam as nossas comunidades cristãs, a maioria viveu em 2 registros ainda. Alguns já velhinhos, mas viveram ainda um tempo de uma missa em latim, de uma realidade, de uma igreja piramidal, tudo isso que nós sabemos. Depois, as tradições que ainda são vínculo de identidade de alguns à igreja. Está ali o diácono José Laranjeira, e não vou falar aqui do Senhor da Vida, para não vos criar aqui escândalo, mas é ainda um vínculo, não é? Está alguns, e é um vínculo técnico, mas é um vínculo. O diácono José Laranjeira, que é da unidade pastoral da minha idade. Depois, há aqui uma nova realidade que dificulta. São não só os acontecimentos históricos, mas aquilo que depois como eles são transmitidos. Não só através de uma comunicação social, como aquilo que eles chamam o fenómeno das redes sociais. Estou só a referir tudo que já sabemos. E depois esta ministerialidade da Igreja também tem um obstáculo que é interno. O Padre Nuno falou da falta de formação e da necessidade de formação. E que no final até se nos ia chamar, como é que tu dizias, Padre Nuno? Os coxos, os aleijados. E eu já pensei. Por causa disso, além da sala de formação, haver ali um salão de fisioterapia. E aproveitava um brinco, que é, mas tirando a brincadeira, não aproveitava remongelo espiritual. É o Santo Amaro que eu vou celebrar amanhã, é o Santo dos outros. Isto é só para não adormecer. Então, a falta de formação, esta falta, ou eu quase poderia dizer, inexistência de uma vivência, uma espiritualidade séria, da pouca intimidade com Cristo, nós não temos tanto, pode ser subjetivo esta apreciação, claro que é, mas depois nós percebemos isso. E para esta falta de identidade eclesial, porquê? Porque é um bocado que o Papa fala muito, e tem repetido insistentes vezes, da mundanização. Claro que depois há também obstáculos que é, do ponto de vista não só eclesiásticos, mas pastorais, toda esta frágil criatividade. E a criatividade falta-nos quando também está em falta a capacidade de encarnar. Porque cada realidade que existe, tal qual nós somos enviados, na qual a comunidade se situa, é diferente. E por isso é nova. E porque é nova quando nós aí estamos como igreja, como comunidade, na dinâmica do serviço, teremos de ser criativos, porque servir, mesmo dentro da unidade pastoral, servir barboso não é a mesma coisa que servir bacaniça. Não é a mesma coisa. Embora ambas as comunidades tenham missa às 9 horas da manhã. Não é a mesma coisa. Não é? Numa canta o Salmo o Mário, outra canta o Salmo o Sr. Oliveira.
dois são verdadeiros, cantam tão bem, nos embalam, às vezes a Brússia. Estou a ligar, claro, é que esta criatividade, e estou a dizer isto só para não dormirmos e brincar com isto mais bem, mas a criatividade tem-se, a frágil criatividade da Igreja e da ação pastoral tem muito a ver com a dificuldade de encarnar. E sem querer, como cristãos, nos grupos e nos órgãos de comunhão, é mais fácil projetar. Pronto, não é mau, mas a criatividade nasce aí. Depois a frágil caridade. A frágil caridade. E a caridade, no final, percebereis por São Paulo. É. E pela frágil motivação. Este pessimismo que a mim me irrita profundamente. É tóxico. Pessimismo na Igreja é tóxico. E não é só o pessimismo do guarda-vento para fora. É o pessimismo. Aquilo que já me ouviram dizer muitos isso, das paróquias de Recife, que se inspiraram nos Dama, que é o grupo preferido do Padre Nuno. Não dá. Os Dama estavam-se a referir ao amor entre homem e mulher, não à Igreja, nem ao Senhor. É o não dá, como é que isso? É isso? Não sei nada. O não dá, é a questão da crise dos 50. A questão toda é o não dá. Contudo, apesar disto que vos falei, não há heróis extraordinários, nem vedetas. E outro dia um senhor me disse: ó, Sr. Padre, gosto mais da missa de oração que da missa do parque. Eu não tinha tempo, se não tinha idade de cheiro para nada. Já somos tão poucos e nada temos tanto. Não há heróis extraordinários, não há especialistas assim tão competentes, mas há a velha máxima pastoral. Entender que o autêntico porquê explica não é aquilo que a comunidade faz por Deus, mas é o que Deus faz através da comunidade e com ela. E para isso este é o momento, o tempo favorável que também o Padre Nuno falava, o tempo e o lugar favorável para avivar esta abertura ao Espírito Santo, para que se possa discernir e identificar os carismas e os dons que existem naqueles que somos Igreja, e já são muitos, para que se possa, a partir desses dons e carismas, perceber que são sinais de vocação, aos ministérios, sejam os ordenados ou não ordenados, sejam os quais forem. É este momento oportuno para operacionalizar a missão de cada um numa comunhão verdadeira, na diferenciação daquilo que cada um é. É o momento de ser criativo e audaz para repensar, reformular, quer os objetivos, quer as estruturas e os estilos e métodos, de forma a chegar a cada pessoa. É, no fundo, aquilo que já se falava há tanto tempo e que tem de se continuar a falar durante muitos anos sobre a conversão pastoral. Lá está, uma igreja na Diocese de Coimbra. Dizia há bocadinho ao Neves, já tínhamos os censos completos da prática dominical. Ele disse que não estava a perceber o que eu estava a dizer. Mas, de facto, era importante perceber quantos somos. Mas, segundo os dados, seremos à volta de 380 mil católicos na Diocese de Coimbra, 350 mil, 350 mil. São os censos de 2020, tendo em conta 2000 quais são os 2020? Quais foram os censos? Os censos da UNEC? Sim. 20. Os censos que fez o INES, Instituto Nacional de Saúde. Depois é o financiamento à prática dominical que foi em 2004. Nós, das nossas 300 paróquias, dos 100 padres que seremos, penso que seremos 100 padres, mais umas largas centenas de ministros, ministros coletais, servidores, que é o número fantástico que o Padre evocou, não deu o nome certo, os
diáconos, todos esses que formamos a Igreja, não é fácil, de um momento para o outro, revitalizar ou acontecer esta revitalização. Ela necessita de uma massa crítica de cristãos, e que somos nós que estamos aqui, tantos outros que estão nas nossas comunidades. Temos consciência da nossa vocação batismal, temos consciência desta graça e destes dons e carismas com que o Senhor nos agraciou e que nos pode levar a assumir o serviço à comunidade no mundo e ao mundo. E isso é importante ir à fonte. Ir à fonte. É importante, quando digo ir à fonte, ir às raízes, que é perceber aquilo que o Senhor nos pede na ação pastoral, no serviço concreto que chamamos pastoral, que é sermos fiéis a Ele e, ao mesmo tempo, a cada pessoa, naquilo que ela é, na sua história, na sua identidade, com as suas graças e as suas misérias. E perceber que esta ação pastoral, o Walter Rodrigues dizia no início, não são só os sacramentos, embora eles sejam extraordinários, têm um valor supremo, os sacramentos. Mas a Igreja não se faz só através dos sacramentos. E o problema, claro, não vamos voltar, não há Igreja sem missa, nem missa da Igreja com a Eucaristia, está certo. Agora, a Igreja é muito mais do que isso, e a ação pastoral é muito mais do que isso. E ela não pode, nem vive só com improvisos reativos, nem com estímulos simplesmente de imaginação, mas tem que viver com propostas convictas que venham dessa fonte verdadeira que é o Senhor, o nosso encontro com Ele. Então, qual é a urgência e a emergência? Quando eu digo urgência, há de ser rápido, emergência, algo que emerge que está a suscitar este acompanhamento espiritual e humano que somos chamados a fazer, esta formação pessoal e pastoral, e isso nós sabemos de apostar muito isso, e é com alegria que já está aí na Diocese esta proposta para o próximo plano pastoral. E tem muito a ver com esta área da espiritualidade, com esta realidade da vivência da espiritualidade. Para fazer face àquilo que há pouco falava, referente ao Papa Francisco, a modernização, mas sobretudo para sentirmos a nossa ação também mais ágil naquilo que somos como cristãos, como igreja, no mundo. É o tempo de fazer também essa formação, e a Escola de Teologia e Mistérios faz um excelente serviço e muitos outros momentos que a Diocese e a integralidade pastoral são proporcionados, mesmo que às vezes não venham todos, nem venham aqueles que desejávamos, nem seja como nós queríamos. É o tempo do aprofundamento do que se faz. Este é o tempo da profundidade. E a profundidade exige duração. O imediato, a sofreguidão para a resposta, nem sempre possibilita a profundidade. É o tempo e a urgência de percebermos a realidade de cada comunidade, onde se vive um mundo, onde se realiza a missão concreta, quer do ministro ordenado, quer do ministro não ordenado, nesta comunhão comprometida. E perceber que a realidade de cada um dos ministros, como instrumento amoroso de Deus, é algo muito belo, porque são pessoas diferentes a quem Deus, através da sua graça, faz Deus, ou te dizer, respostas diferentes. E isso torna a Igreja criativa. Há aqui um aspecto que o Padre Manuel Craveiro, quando falou, o Padre Craveiro pediu que se falasse desta articulação. E claro que há alguns próprios de comunhão, onde a articulação deve ser feita dos vários ministérios. E há um órgão que é o ser par ou a equipe que exerce o ministério ordenado na paroquialidade de uma comunidade ou uma unidade pastoral. E agora falo de mim, em comunhão com os irmãos padres, e acho que aqui nós padres, mais que excelentes oradores, excelentes técnicos, excelentes cantores, dom ao qual Deus não me atribuiu essa capacidade de cantar, mais do que sermos grandes especialistas em rubricas, é importante que saibamos o que celebramos e como celebrar, mas havemos de recuperar aquilo que era
um colega que já tem 91 anos. E a imagem paterna do pastor, sem paternalismo. Não é, a imagem paterna não é que ele trata todos por filho, filha. Não, isso não. Mas esta figura paterna é responsável. Responsável porquê? Porque sente que tem uma responsabilidade perante aqueles que Deus lhe confiou através da Igreja. A figura do pastor, do ministro ordenado, configurado em Cristo pastor, da ternura e da caridade. Mais do que a eficácia e a produtividade. Mais do que a eficácia, esta ternura e a caridade, eu falo de mim pessoalmente aqui. Esta capacidade de cuidar e também de sofrer. Sofrer. Daqui a pouco já lerei uma frase daquele livro muito bonito, Pastor Ferido, que viveu o Ministério Ordenado na Sociedade Contemporânea de Henry. Não, para mim não. Não são dentes, não consigo dizer os nomes. Já fui várias vezes. Henry Noah, é assim que se diz, não é? Quem sabe dizer essas coisas? É. Mas ser capaz de perceber que a contestação, a crítica, eu fico com os bichos às voltas, às vezes. É como o outro dizia, não peço paciência. Pois eu peço paciência, não força, porque se me dás força, eu parto todo. Mas quando eu digo isto é muito importante nós padres, e que faz parte da nossa conversão, da nossa vivência espiritual, recuperarmos uma forma diferente. É desgastante, é. Tão desgastante como andarmos a correr de lado para lado, como cansaço, como... Eu ontem dava 10 mil euros para ir para alguém que fosse à cara ao reunião que nós tivemos. Sei muito, já reunião. Foi o médico, foi muito bonito, eles estiveram muito bem, falaram muito bem, foi muito bonito. Mas dava 10 mil euros. 10 mil, 15 mil. Parece um parque na minha casa de pessoal, mas sou o único próximo que vai estar dentro, não é? Isto também é verdade, não dá. Mas isto para dizer o quê? E a gente, isto não é mérito nenhum. Há coisas que a gente ou faz ou não faz por amor, mesmo que nos custe. Não me custou nada estar na reunião, gosto de estar. Depois os conselhos pastorais, que falaram já, é sobre a comunhão, a animação pastoral, mais do que estratégias. Eu devo ser muito desta incidência que o Carlos Neves fez, da cumplicidade positiva, não é? É assim que se diz. É cumplicidade positiva. É, mais do que estratégias, percebemos que apesar da diferença, nós possamos viver uns com os outros, de opiniões, de estilo, somos cúmplices. Somos cúmplices. De coração, cordialmente. Claro, depois esta articulação faz também nas agendas, nos planos, que não são como borda d'água, são dinâmicos. São dinâmicos. Eu tenho muito medo da pastoral da borda d'água. Tenho muito medo. Porque de um momento para o outro tudo muda. Tudo muda. Eu, pessoalmente, assim sinto. Às vezes não dá. E já várias vezes tenho telefonado, mas no outro dia dizia para a Patrícia, não sei se consigo ir. É verdade ou não? Estejam preparados, não sei se consigo ir. Talvez não possa ir. E pronto, porque a vida, a realidade, dizia o Sr. Bispo, citando o nosso Papa, quem é amigo pessoal, como podia ser de outra forma, é o amigo pessoal invisível. O invisível é o... Não. Como é que chama? O Solidão de toda a gente. O Solidão. O Senhor do Américo do Guiana. E então, eu estou a dizer isto para todos saberem. Isto chama-se Projeto 7, ou a conversa cor-de-rosa do Pleno. Mas o seu nome de Gil é muito pessoal. Às vezes conta-se já. Aliás, já se fala até. Outro dia, Dom Florentino, na Capela do Rato, sobre isto, que o Santo Padre, quando vê o Dom Américo, diz: Virgílio! Mas pegando nisto, que é pastoral do borda d'água, que é
quase que sermos fixistas naquilo que está determinado e não arredamos um pé porque assim está e ponto final. Que ilusão! Que ilusão! E cada vez mais tem que haver flexibilidade e às vezes sabe Deus. Depois é também as nossas reuniões, os encontros que fazemos, que às vezes geram angústia, mas também há de ser sempre fruto. Mas apesar disso também a articulação torna-se difícil. Porque temos a subposição entre a vida familiar, entre a vida profissional e aquilo que é a paróquia. E depois também a sobreposição do que fazemos na paróquia. Porque eu gosto muito, alguns conhecem, a Dona Olga, que é uma senhora que eu gosto muito e tenho muito carinho, faz uns biscoitos maravilhosos. É verdade, não é sobre isto? Únicos. E então, a Dona Olga ficou feliz. Só lhe faltava uma coisa no currículo, não ter ido ao banco alimentar. E conseguiu completar o currículo. Quase dizendo, agora posso ir em paz. Agora deixa de ir em paz, porque eu vou ser. Pronto, já dei-me sacos de plástico. Às vezes alguns têm, porque fazem tudo. E pior ainda, não deixam que os outros façam alguma coisa. É verdade. Isto agora, cada um pega um telemóvel e mete aqui aquela coisa que dirá ficar assim próprio. És tu. Eu às vezes faço isso. Eu faço isso aqui próprio. Como é que se diz? É um fiel. Eu não sei dizer essas coisas, Depois são as compreensões. E isto é a realidade das nossas comunidades, ou pelo menos as comunidades que eu sirvo como padre. As incompreensões de fora para dentro, de dentro para fora, de dentro para dentro. E o problema das incompreensões também está, como o padre não dizia, naquela visão de baixo para cima e de cima para baixo. Do padre para o povo, do povo para o padre, como se o padre estivesse acima e o povo estivesse em baixo. Isso é o equilíbrio, não é? Vai ser só o equilíbrio, está em baixo, ó, equilíbrio. Já não se candiza a ninguém. Isto para dizer o quê? Esta incompreensão dentro a dentro é pior porque ela origina a crítica, origina a tensão, o desgaste, e origina aquilo que me custa muito ouvir. Até eu venho para a igreja para encontrar um pouco de paz e vou para casa sem dormir, porque o padre me fez isto, ou porque aquela me disse aquilo. Não sei se passa isto ou não, mas às vezes, com tristeza, sofremos isto. E desculpai estar a dizer tão concreto. Depois eu tenho que estar lá, não é? Posso continuar um bocadinho? Claro, depois são as dificuldades em organizar e em colaborar com os outros, perceber qual é a minha parte no processo e qual é a minha culpa no fracasso e qual é a atitude de humildade perante o êxito que eu devo ter. E perceber que nestas coisas de Deus, um fracasso pode significar uma coisa boa. Porque pode ser também sinal de cruz. Não como derrota, mas como árvore da vida, cruz gloriosa. Eu não sei dizer estas coisas da teologia bíblica, como a pessoa não fala. Depois há também, nestas dificuldades, dentro destes órgãos, desta organização toda, porque a dificuldade não é fazer um mapa, nem daquilo que, quais são as funções, nem o organigrama da paróquia, nem qual é a missão de cada um, isso não custa nada. Depois é lidarmos com os defeitos e com os feitinhos. Os defeitos podemos corrigir. Os feitinhos é mais difícil. Depois é preparar disto com as crises de identidade, os processos que nós passamos. Porque há momentos na vida, e aquela crise da meia-idade, já esqueceu o Padre Nuno, esta crise da meia-idade, ou da juventude, ou da ansiedade, ou da doença, e agora falando mais a sério, é próprio de nós próprios, de cada um, e cada um vive à sua maneira. E como cristãos não estamos imunes, já nem está, não está separado, ainda bem que não está. E ainda bem que uma comunidade, muitas vezes, temos de suportar as crises dos outros, aquilo que os outros sofrem, aquilo que os outros têm feitiço, e também os defeitos. Porque suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo é das obras de misericórdia mais importantes na pastoral e nas comunidades. E depois são os inesperados da vida. E quando falava há pouco do
clericalismo, tem muito a ver com o narcisismo, tem muito a ver com aquela coisa que o narcisismo gera, que é o seguidismo, em que não andamos a fazer discípulos, mas andamos a fazer seguidistas. E isto também está nos leigos. Está em todos. Em mim e porventura em cada um de vós. Menos no Senhor Bispo, que era mais faz de nós protagonistas. Eu digo nós como estou a incluir. Desculpai lá a frontalidade. Protagonistas vaidosos. Vaidosos. Em vez de sermos missionários. Faz de nós convencidos, em vez de humildes. Estamos sempre à espera do nininho, do colinho. Estamos sempre à espera do reconhecimento. Eu acho que isto já chegou também a todos mesmo. Claro que aqui importa ter a consciência daquilo que é um termo que agora na pastoral se começou a usar. E vi-me doido, estou isto, alguns, não é qualquer coisa. Da mão invisível. E ele diz, oh, isto aqui, eu estar com os cozinheiros das ideias, falar da mão invisível. Fiquei assustado. Os cozinheiros das ideias são aqueles que pensam e põem uma mente. E então, fiquei assustado. Mas é uma frase, mas foi à procura do conceito. O conceito é Adam Smith. Da economia. É perceber que eu estou a trabalhar, mas depende de muitas outras pessoas que consciente e inconscientemente trabalharam para mim. E perceber que aquilo que eu sou como e aquilo que eu faço como igreja é necessariamente inseparável. Como é na vida, também é na igreja. Eu não sei quem são os rostos nem quem foi. E será que isso é importante? Só sei que não estou sozinho. Não estou sozinho. Perceber de tantos de quem dependo, não vejo nem conheço. Para isto e para esta articulação, eu penso que é necessário os critérios, alguns critérios, e não os escrevi aqui para não ser assunto, para o discernimento ministerial, seja ele qual for. Primeiro é o primado da vocação de cada cristão à santidade. Se aquilo que eu vivo e faço na igreja não te faz santo, no sentido mais emprodurado e mais puro da palavra, olhem, não é para mim. Não é para mim. Se aquilo que eu estou a fazer não me ajuda a ser melhor e mais conforme à vontade de Deus, é sinal que não me pertence. E eu tenho que discernir aquilo. Qual é a vocação, quais são os carismas e os dons. Eu volto a dizer há pouco, qual é que não sabia cantar, até a bater palmas desafino. Claro que, olhem, tenho que viver com isto. Tenho que viver com isto. Lá, de vez em quando, a gente vai celebrar lá um tom do órgão e eu oremos. Pronto, está feito. Tom. Pronto. O segundo critério é se aquilo que eu vivo como igreja, na igreja e a partir da igreja no mundo, me faz ser discípulo missionário e se me torna evangelizador. Ou é simplesmente um reflexo dos meus caprichos, não é? Do meu penteado. Eu falo penteado porque não tenho cabelo, portanto não estou a falar do meu penteado. Não é? Se eu estou a mostrar das minhas habilidades, porque elas são importantes, mas para fazer discípulo. Não é que tenha que anular o que sou, mas tenho que pôr o que sou nas qualidades e grandezas e também fragilidades como discípulo no anúncio do Evangelho. Depois avaliar a confissão de fé, isto é, como é que aquilo que eu exerço, o meu ministério, a igreja ministerial à qual eu formo com os outros, manifesta a fé da igreja. Foi revelada e é revelada à igreja e pela igreja. Ou se não é meramente traços
ideológicos ou opinativos. Porque eu não tenho de ser ministro simplesmente, como é que eu ia dizer, segundo o que eu acho. Tenho que ser ministro com aquilo que eu sou, segundo aquilo que a Igreja me pede, na função, seja ela litúrgica, seja ela outra qualquer. Depois, ser capaz de apreciar um momento de comunhão com toda a Igreja. Se o ministério me faz viver cada vez mais em comunhão com a Igreja ou não. E falo de nós. Claro, pode haver um padre, que não há nenhuma, eu sei que não gosto disto, mas pode haver, poderia haver um padre, que não gostasse do seu bispo em Coimbra. Não existe. Agora, independentemente, o importante não é gostar ou não gostar. Aqui o importante é estar em comunhão com ele. Como ele está em comunhão connosco. Mas sabeis todos que todos adoramos o Senhor Bispo em Coimbra. Como nos conhece. Chama-se isto autoestima. Não é? Bom sempre. Mas aí. Depois está aqui uma outra coisa, um outro critério. Depois de perceber se o meu testemunho, se aquilo que é o meu exercício ministerial testemunho ou não, é a complementaridade dos carismas. Se aquilo que eu faço, vivo como cristão na Igreja e no mundo, não é completado, nem tem hipótese de ser completado, só eu é que sei, só eu é que faço, é de pôr em causa. Depois, um outro critério é a capacidade de aceitar e suportar caridosamente a provação, a cruz, de todos os níveis, mesmo dentro da comunidade, o exercício da ministerialidade, isto é, respondendo à vocação que o Senhor me chama por dons e carismas, eu vivo. E ser capaz de suportar. E esta coisa de dizer desisto, às vezes há vontade de desistir do cansaço, mas isso descansa-se, resolve-se. Agora, este desisto às vezes é sinal que não estamos no lugar certo, ou não estamos a ser fiéis àquilo que Deus nos pede. E depois há aqui uma outra coisa. É verificar, não é? A verificação dos frutos espirituais. Não, estes frutos espirituais não é aquela coisa melosa ou gasosa, não. Mas se na vida daquele que exerce o seu ministério há um sinal da ação do Espírito Santo, porque se há sinal disso, percebe-se nos frutos espirituais que não se veem com as lentes meramente humanas. E por fim verificar se nos ministérios germinam ou não a caridade. Lembra-me sempre aquela pergunta do homem rico que aparece em Lucas 10, não é? Como é que eu lhe ganhar a vida eterna? E a questão toda é que estava tudo a bater certo, menos a caridade. Por fim, desafios. Há aqui ir instituindo novas formas de ministério. E falo sobretudo de dois. Não falo do Ministério da Cultura, também falo aqui do Ministério da Cultura. E do Ministério da Hospitalidade, não é por causa de ter se metido o senhor que tomava conta do Serviço Nacional de Saúde, mas é outra coisa muito mais séria. Há aqui instituindo novas formas de ministerialidade perante a realidade do mundo e de uma igreja em que estamos em constante mudança. Porque vai mudando o mundo, a igreja está no mundo, embora não seja no mundo, é a carta de comer. E esta também diversidade de capacidades humanas e espirituais que cada pessoa possui e que é dádiva de Deus. Porque hoje, conforme vai-se sabendo o progresso, do conhecimento, da vida, cada pessoa é única e por isso também vai haver novas realidades. E passar da fé nesta dádiva que Deus vai conceder a cada um para a atitude do gesto da operacionalidade eclesial. E falo aqui do Ministério da Hospitalidade. Porquê? É algo que devemos pensar. Não só por este mundo global das facilidades de comunicação, mas por aquilo que vai, dizem alguns, vai marcar este século em que estamos, que é o fenómeno da imigração.
E não é só questão que estamos a falar agora de imigração. Ele está a acontecer em Portugal, agora, mas acontece, já aconteceu quando nós fomos. E depois do fenómeno da migração, da facilidade com que nos desenraizamos. Que até há poucos anos as pessoas procuravam votar e ficar na terra onde nasceram. Agora, com facilidade, vão para novas realidades, novas comunidades, novas terras, novas unidades morais, culturais, e às vezes mudam ao longo da vida várias vezes de sítio até. Esta migração. Depois o fenómeno do anonimato. Depois há aqui aquilo que o Papa Bento XVI, na sua sabedoria, embora não goste muito do termo, o átrio dos gentios, porque eles fundamentavam um tempo, mas isso é outra história. Mas o diálogo dos ateus, com os agnósticos, com as outras religiões, e estamos na Semana da Oração da Unidade dos Cristãos. Este mistério da hospitalidade, o que é? É passar do estrangeiro, que parece inimigo, hostis, diz em grego, acho que é assim, não é? Hostis, inimigo, para passar a ser hóspedes, diz em grego. Quem disse isto foi um teólogo, é uma coluna, diz Jean Danilo. É assim que se diz. Jean Danilo. É um problema que eu tenho aqui. Então este ministério o que é que quer fazer? É o exercício daqueles... Nem toda a gente tem capacidade para fazer isto. Por feitio, por capacidade. Mas há que escolher nas comunidades alguém que seja capaz de acolher o migrante, o que chega de novo. E isto ser uma responsabilidade de toda a comunidade. Porque as nossas comunidades estão a mudar. Outro dia dizia-me alguém, lá longe de uma prova, onde já fui pai, que a nossa terrinha voltou a ter vida. Porque houve uma quantidade de irmãos nossos, vindos de outros países, foram para lá viver. E aquilo que até já estão a pensar abrir a escola primária, a alegria daquelas pessoas. E o marido daquela senhora deu o café. É desta que o meu homem fica rico. Porque vende. Eu digo, isto está a mudar, nós não nos apercebemos, mas está a mudar. Então, alguém que se preocupe. Onde é que eles estão? Quem? Pois. Isso depois a gente pode pôr depois em turquilhas. O tal senhor, Henri Nouwen, nesse livro que é um clássico, é muito bonito, é das edições Paulinas. A hospitalidade é a virtude que nos permite superar a estreiteza dos nossos medos e abrir as nossas casas ao desconhecido, com a intenção de que a salvação vem até nós sob a forma de um viajante cansado. Há tanto a fazer. Nos momentos das exéquias, dos novos residentes, no espaço aberto, a um mundo diferente que está aí a acontecer e nós entretidos a fazermos, que é importante, o inventário dos gatões da sacristia. E a discutir quantas vezes Adalá cantou o salmo, quantas vezes até leu a epístola, quantas vezes a Nini arranjou o altar. Andamos a discutir estas coisas. E amamos. Eu sou padre. Amo muito as paróquias que sigo. Mas também tenho olhos. E às vezes vejo cada cara até para os rins. E na missa faz-me beber água. Ministério da Cultura. O verdadeiro Ministro da Cultura, no processo primeiro, Padre Nuno, por causa do secretariado, é criar laços de cultura atual. E eu não trouxe, esqueci dos documentos do concílio, quando estava a preparar isto, lembrei-me
na mensagem dos padres conciliares aos artistas. É delicioso. Como é que aquilo que foi feito há 60 anos tem uma atualidade? É criar a produção da arte como esta linguagem universal, em que ao mesmo tempo expressa o subjetivo, mas é capaz também de promover o congregacional, o coletivo, o harmonioso. Como que a arte e a cultura, com a capacidade de promover a ouvir voz de Deus, que através da beleza se transmite e se revela, e também através da arte e da cultura falar de Deus. A abertura à novidade e a esta dinâmica nova. Esta comunicação com outras formas de expressão. Outras formas de expressão tão importantes. Acompanho de vez em quando aquilo que se vai fazendo num ou outro sítio, e há um local que é histórico, que já tem melhor que está agora, que é a Capela do Rato. Hoje vou terminar. A Capela do Rato, é assim que se chama. E também aquele Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, que nós podemos consultar, a quantidade de coisas interessantes e que nos fazem perceber, claro, que isso não implica deixar de nós de ser o que somos, mas há coisas tão belas e tão bonitas. Termino só com mais dois, tenho mais 2 minutos, posso? Mais 2 minutos. O Ministério do Acompanhamento Espiritual, Evangelho Gaudium, 171. Hoje, mais do que nunca, eu só vou ler, precisamos de homens e mulheres que conheçam, a partir da sua experiência de acompanhamento, o modo de proceder, onde reina a prudência, a capacidade de compreensão, a arte de esperar, a docilidade ao espírito, para, no meio de todos, defender as ovelhas a nós confiadas dos lobos que tentam desgarrar o rebanho. Precisamos nos exercitar na arte de escutar, que é mais do que ouvir. Escutar na comunicação com o outro é a capacidade de coração que torna possível a proximidade, sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual. Este nome depois podeis lê-lo em casa. E termino. Esta valorização ministerial da Igreja, na sua articulação e desafios, há de ser um serviço à comunidade e, a partir desta, ao mundo. O tal ad intra, ad extra. A comunidade que, como corpo com cabeça, porque assim, aquela imagem de Paulo Romanos da Igreja como um corpo, em que ele é a cabeça e o seu espírito continua a atuar. Depois é muito bonito, porque Paulo faz-nos compreender isso. Eu não sou todo, mas olhando nesta perspectiva, Paulo fala dos carismas, dos dons, dos ministérios, se quiser, ou da ministerialidade, mais do que uma função. É um estilo, é um estado de vida. É estar em estado de serviço. É ter o estilo do Evangelho. Seguir Jesus Cristo da construção do reino. Paulo nos fala do carisma de excelência que é a caridade. E a ler capítulo 13 da primeira carta aos Romanos. É conhecido que os dois gostam muito de usar nos casamentos. É muito interessante que nos casamentos é a partir quando eles escolhem esse texto, mas é a partir daí que fazemos o exame de consciência, a preparação que se faz para. E é muito giro que aquilo, começamos a esmiuçar aquele texto e explicar, e é sempre desconfortável, porque é tremendamente exigente. E então é a caridade por excelência. E por fim, o amor fraterno como dinâmica do serviço à comunidade e ao mundo. E Paulo, neste capítulo 12 da Carta aos Romanos, capítulo 4 ao 9, não vai a memória, fala e descreve um bocadinho os ministérios, o que é os dons e os carismas, e depois fala do amor fraterno, como aquilo que há de dar robustez e eficácia a todo o serviço.